Olá, meus queridos. Vocês vão fazer alguma prova elaborada pelo Sebrasp? Então, acho bom saber como essa banca cobra, não é verdade? Então, a gente está selecionando alguns assuntos para mostrar como você tem que estudar esse assunto a partir das questões, como é que ela cobra. Vamos ver? Hoje é dia de regência, tá? Como é que o Sebrasp cobra regência? Primeiro, gente, regência pode ser cobrada de diversas formas, tá? E cada banca pode enfatizar um aspecto da regência. Regência é exigência, tá? De complementação ou não, com ou sem preposição. Então, ela tem relação com a transitividade verbal e do nome. Ela tem relação com preposição, tá? E é muito comum o Sebrasp perguntar de onde vem tal preposição. Porque Sebrasp é especialista em perceber que aquela construção frasal tem um bagulho grande no meio. E vocês têm problema com o bagulho no meio, né? Então vamos trabalhar. Vou te mostrar como é que o Sebrasp cobra regência. Vamos lá. Olha, eu coloquei essa primeira questão aqui para a gente verificar como é que ele cobra, né, no comando e o que a gente tem que entender. Olha só. O emprego da preposição, já está falando em preposição, já é caso de regência, né? Ele já está avisando para você que é regência. Ó. O emprego da preposição a em a todas as faixas etárias, no segundo período do segundo parágrafo, justifica-se pela regência do substantivo oportunidade. Veja bem, ela não está perguntando para você se a frase está certa ou está errada, se a preposição está certa ou está errada. Não é essa a questão. A questão dela é de justificativa, tá? Ela quer saber o seguinte, de onde vem essa preposição? Quem está exigindo essa preposição? E você consegue identificar? É isso que ela vai avaliar de você. Essa é uma questão muito comum do Sebrasp. E ela nem é uma questão de, eu vou estudar e eu vou aprender todas as preposições que os verbos pedem. Nem é uma questão de texto, de olho mesmo, de perceber quem está exigindo tal preposição. Então é bom treinar, tá? Ela está dizendo que essa preposição aí, ela vem da regência do substantivo oportunidade. Quando ela diz que ela vem da regência do substantivo oportunidade, ela está dizendo que o substantivo oportunidade exige essa preposição. É isso que ele está dizendo. E aí a gente vai ver. Se ele exige essa preposição, esse termo passaria a ser complemento desse nome, entende? Porque uma preposição não é exigida sozinha, ela é exigida junto com o complemento, tá? Vamos dar uma olhada no fragmento, que você vai ter que voltar para o texto. Então, vamos lá. Ó. É essa preposição aqui, ó, diante de todas as faixas etárias, e ela está dizendo que é exigida por oportunidade, porque ela está dizendo que é a regência de oportunidade. Regência é exigência. Termo regente é termo exigente, é o que exige, tá? Vamos lá. Defendemos a inserção do termo idosos, porque reconhece e enfatiza a necessidade de oferecer oportunidades educacionais a todas as faixas etárias que não tiveram acesso à educação formal. Eu nem preciso do resto, tá? Eu só preciso disso aí, ó. Eu nem preciso do resto, eu preciso desse trecho aí para cima, né? E ele diz assim, ó. Oferecer oportunidades educacionais a todas as faixas etárias. Ele está dizendo que o a todas as faixas etárias é complemento de oportunidade. E aí, você acha que isso está certo ou isso está errado, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. Gente, se eu vou oferecer alguma coisa a alguém. Eu estou percebendo que quem está exigindo essa preposição é oferecer. Não é isso? Ó? Quem oferece algo, sem preposição, e oferece algo a alguém. É isso que você tem que ver na regência. É muito mais comum o Sebrasp, inclusive na crase, colocar esse tipo de questão. Querer saber quem é que está exigindo essa preposição. Você consegue perceber? Olha só, o que é que eu tenho de complementação? Eu tenho isso, ó. Oferecer, né? Ó. Eu tenho oferecer. E aí, oferecer oportunidades, né? Oportunidades a todas as faixas etárias. As faixas etárias. Então, o que oferece? Oferece alguma coisa, objeto direto, a alguém, objeto indireto. Então, esse a, ele não vem de oportunidade, não. Ele vem de oferecer.
Então, o item está errado, o item está errado, o item está errado. Ele diz que essa preposição se justifica pela regência do substantivo oportunidade. Mentira. Se justifica pela regência do verbo oferecer. É ele que rege, é ele que exige a preposição. Tudo bem? Que é o seguinte, ó. Quem oferece, oferece algo e oferece algo a alguém. Quem oferece, oferece algo a alguém. Aquele a está sendo exigido por oferecer e não por oportunidade. Tudo bem? Então, regência, pode ser que você vai estudar um monte de verbo, um monte de coisa. Na hora do Sebrasp, você tem que trabalhar o olho. A questão do Sebrasp é muito mais uma questão de construção frasal. Quem está exigindo o quê, tá? E às vezes, ó, a gente tem dupla complementação. Então, o que eu tenho? Aquele A não tem relação com esse objeto direto. Inclusive, eu posso tirar esse objeto direto daqui e colocar depois. Eu posso fazer assim, ó. Oferecer a todas as faixas etárias oportunidades educacionais. Olha como eu posso inverter. Eu posso fazer assim, ó. 1, oferecer. 2, a todas as faixas etárias. 3, oportunidades educacionais. Isso aqui é um objeto direto, isso aqui é um objeto indireto. E um não depende do outro, não. Os dois dependem do verbo oferecer. Tudo bem? Essa questão ela é de justificativa. Ela não está perguntando para você se está certo ou se está errado. Ela está perguntando para você, você consegue ver de onde vem a preposição? Então veja, tá? Vamos ver mais um nessa linha? Vamos ver, ó. Esse segundo item aqui é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Olha o que ele me diz. No primeiro período do primeiro parágrafo, o emprego do sinal indicativo de crase. Yara, esse assunto é crase. Mas tu disseste aqui no início que seria regência. Mas é regência, gente. Olha só. Ele diz que o emprego do sinal indicativo de crase em a entrega se deve à regência do nome submissão e à determinação do vocábulo entrega por artigo definido. Ele não está perguntando para você se essa crase está certa ou se está errada. Não tá. Não é isso que você vai verificar. Ele está perguntando para você o seguinte. Tem uma crase aí. Essa crase tem 2 As. Ele está dizendo que essa crase ocorre. Por quê? Submissão exige a preposição, é a regência de submissão, então é ela que exige. E entrega admite artigo definido. Então, o que você vai ter que ver? Se submissão está exigindo essa preposição. É igualzinha à anterior. É você verificar. É essa palavra mesmo que está exigindo a preposição? Se sim, o item vai estar certo, tá? E aí, vamos trabalhar. Ó, ele quer regência. Ele não quer saber se a crase está certa ou está errada. A crase está certa. Ele quer saber quem rege essa preposição. Quem exige essa preposição. Vamos trabalhar aqui? Vamos lá, ó. O fragmento é esse, ó. A obrigatoriedade do fornecimento do DNA e a submissão daqueles ainda não condenados e em liberdade condicional à entrega de seu material genético. Ele diz que essa crase a preposição vem de submissão e o artigo vem de entrega. Ah, Yara, não, tem uns bagulhos aqui no meio. Pois é, a gente tem que ficar de olho em bagulho no meio, tá? Porque ele diz assim, a submissão. Quando ele diz daqueles ainda não condenados em liberdade condicional, quando ele diz assim, ainda não condenados em liberdade condicional, ele está se referindo àqueles. Daqueles. Eu poderia fazer assim, ó, para ajudar vocês, ó. A submissão deles... Ó, deles. Quem é esse eles? São os que ainda não foram condenados e estão em liberdade condicional. Então, ó, a submissão deles à entrega de seu material genético. É a submissão deles à entrega. É a submissão deles à entrega. Eu vou colocar isso aqui no meio para você enxergar melhor. Seria isso, ó. A submissão daqueles que ainda não condenados e em liberdade condicional. O que você tem que entender, ó. É daqueles, tá? Daqueles. Aí, ainda não condenados. Quem é? Aqueles. E em liberdade condicional. Quem é? Aqueles. Então, eu posso tirar essas informaçõezinhas acessórias, né? Ó,
e dizer assim, a submissão daqueles à entrega. No lugar de daqueles, eu estou colocando um deles só para ficar mais bonitinho, sintético mesmo. A ideia de que eu não preciso ler tudo que está no meio quando esse elemento é acessório. Eu posso tirar tudinho que está aqui no meio, tá? E aqui, na verdade, vai estar quem é que vai submeter, né? A submissão deles. Pronto, ó. Tá aqui, é deles. Então tá. Que não tá pedindo preposição, gente. Agora, se é a submissão de alguém a alguma coisa, né? A submissão de vocês à banca, a submissão de vocês ao concurso, a submissão de vocês aos pais de vocês. É a submissão a alguma coisa, exige preposição. Entrega é substantivo feminino, né? A entrega. A mais a crase, a mais a crase, a mais a crase. Aqui qual era o problema? Era você não perceber que tinha, na verdade, um agente da submissão, né? Então, assim, são aqueles que vão praticar a ação ou vão ser submetidos aqui. Então, são as pessoas, né, que a gente pode tirar, né, a submissão deles. Eles vão ser os submissos, tá? E aí, o que eu tenho? A submissão à entrega. Eu tiro esse bagulho no meio e eu leio por fora. E aí, gente, eu consigo perceber que está ok. O que que ele diz? O emprego do sinal indicativo de crase deve-se à regência, exigência. Quando ele dizer regência do nome, ele está dizendo que o nome é que exige a preposição. Regência do verbo, ele está dizendo que o verbo é que exige a preposição. O que eu percebo? Às vezes a pessoa até sabe, mas ele não entende o que a banca está perguntando. Então é bom você fazer questões, perceber como ela cobra para você melhorar, tá? Então vamos lá, ó. É isso aqui. O que ele diz? A obrigatoriedade do fornecimento do DNA e a submissão deles, né? A submissão deles à entrega. A submissão deles a alguma coisa. É a submissão a quê? A entrega. A mais a crase, ó. Regência de submissão. Regência de submissão. É quem exige a preposição, tá? E o artigo definido de entrega. Item certíssimo, tá? E essas duas questões, elas são iguais. Nenhuma delas está perguntando para você se a frase está certa ou se está errada. Em uma, ela deixou claro que era justificativa. Em outra, ela diz deve-se à regência. Se ela diz deve-se à regência, é por causa da regência. Justifica-se pela regência. Então, as duas são de justificativa. Eu acho sempre importante você perceber como a banca cobra, o que você tem que avaliar naquele contexto. Nos dois contextos, era avaliar de onde vinha a preposição. Era isso que você tinha que saber. Tem que treinar em questões do Sebrasp para que você possa saber como é que a banca cobra. Tudo bem? E para quem quer treinar bastante, né, e trabalhar matéria mais exercício, a gente está com um lançamento muito legal. A gente vai começar uma turma de português, matéria mais exercícios, tá? Direcionadíssima para o Sebrasp. É uma turma com transmissão ao vivo, online, mas fica gravada para você assistir depois. Com chat, em que você pode conversar e tirar dúvidas na hora, tá? Ela vai ocorrer aos sábados, são 8 encontros, das 15 às 18, tá? E inicia dia 17 de fevereiro, logo após o carnaval, depois do alalaô, vem pra cá que a gente vai mostrar como é que o Sebrasp cobra. E é muito legal, ó, ela tá a R$150, mas ainda tem o bônus do Quebrando a Banca Sebrasp de certo ou errado, com mais de 300 questões, tá? Ou seja, você pode ter a aula, a gente vai colocar qual é aquele conteúdo básico do Sebrasp, né, que ele coloca assim, coordenação de termos e orações, a gente vai dizer o que é isso, como é que ele cobra. Então a gente vai trabalhar a teoria para você aprender e a prática, bem na linha do Sebrasp, principalmente questões de julgar de certo e errado. Eu, se fosse você, não perdia. O que tem de concurso elaborado pelo Sebrasp, né, e tem gente que ainda cai em pegadinha, vem logo para não cair, tá? Ai, Yara, eu queria só o Quebrando a Banca. Não, se você quiser só o Quebrando a Banca, mais de 300 questões, tá? De certo e errado, R$49. Acesso imediato. Você adquiriu, não vai chegar nada na sua casa, não. Você entra no site, na área do aluno, com o seu login, com a sua senha, e vai estar lá disponível para você baixar a apostila em PDF, né, com as questões,
e depois para você resolver na plataforma os exercícios lá. Eu resolvo item por item, assim como eu resolvo aqui, só que lá a gente dá uma explicaçãozinha do assunto um pouquinho antes das listas, tá? Para que você tenha uma noção do assunto, tudo bem? Material excelente, melhor material que a gente tem. Então, vem logo, tá? Bora ver mais uma questão de regência para você ver como é que cobra, tá? As duas primeiras que eu coloquei, o que é que eu disse para você? Que ela queria justificativa, ela queria saber se você sabe de onde vem a preposição. Outra questão clássica dela é ela reescrever, ó, tá no item dela, reescrever, né, substituições, tá? E aí, qual é o problema? Essa reescritura, essa substituição pode envolver vários assuntos, um deles, regência. Existem verbos ou nomes que admitem mais de uma preposição, né? Você pode ir a algum lugar, você pode ir para algum lugar, aí você tem que prestar atenção no que ela diz no comando para ver se é possível ou não, tá? Então aqui, por exemplo, ó, como um sistema de incentivo para os líderes públicos, o segmento para os poderia ser substituída por aos, sem prejuízo para a coesão do texto. Veja bem uma coisa, ela disse sem prejuízo para a coesão do texto. Coesão é ligação, tá? Coesão é ligação. Ela não falou sentido. Então, se alterar um pouco o sentido, ela não falou. Ela não falou. Pode alterar até um pouquinho o sentido, mas nem ligo. Não está escrito aqui. Ela falou coesão. Coesão é ligação. Elementos de ligação a gente tem aos montes, tá? Um deles é preposição. Você não diz assim, gosto café. Você diz, gosto de café. Esse de é um elemento de ligação. Então, o que ela quer? Ela está perguntando se, na verdade, eu posso trocar o para por a. E aí, a gente tem que ver se esse nome aceita, né? O que você tem aí, ó? Aí você tem o seguinte, ó. Se é um incentivo para os líderes públicos. É essa preposição. Eu não posso tirar essa preposição. Ah, um incentivo líderes públicos. Não, um incentivo para os líderes públicos. Só que ela está perguntando se eu posso trocar esse para por a. Se você prestar atenção, é isso, ó. Um incentivo para e um incentivo a, né, ó. A, né? Então, ó, como um sistema de incentivo para os líderes públicos, como um sistema de incentivo aos líderes públicos. Gente, eu posso dizer que há um incentivo para você e há um incentivo a você. Há um incentivo para as pessoas e há um incentivo às pessoas, tá? Pode haver o incentivo para e o incentivo a alguém, sem problema nenhum. Como eles nem mexeram com o sentido, a gente nem precisava pensar nisso, não. Eles só falaram em coesão. Coesão é ligação. Posso sim trocar um pelo outro, tá? Posso sim trocar um pelo outro. O item está certíssimo, tá? E é uma questão que cai, né? Da gente trocar uma preposição por outra. Só tem que ver se é possível, né? Se não vai incorrer em erro, por exemplo. Não pode estar errado, tá? Tudo bem? Errado, não tá. Mais uma aqui. Essa aqui é mais enjoada, mas ela é bem legal e dá para matar sem voltar ao texto. Bora lá. Olha o que ela me diz aqui, ó. No trecho, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Esse trechinho aqui, no terceiro período do primeiro parágrafo, o emprego da preposição com em sua segunda ocorrência. Ó. Tem uma ocorrência aqui e tem a segunda aqui. No trecho é a segunda. Justifica-se pelo necessário estabelecimento do paralelismo sintático entre as expressões introduzidas pela referida preposição. Gente, paralelismo sintático é igualdade sintática, tá? Paralelismo sintático é igualdade sintática, tá? E aí, para eu dizer que um termo com preposição é um termo que está paralelo, ele tem que estar em enumeração, tá? Ele tem que estar em enumeração. Se ele está em enumeração, eu tenho que ter vírgula separando, eu tenho que ter ou eu tenho que ter ou. Por exemplo, se eu disser para você, ó, sairei, ó, se eu disser para você, sairei com Genoveva, ó, Genoveva, com Gigfrida e com Fuxiquilda, tá? E com Fuxiquilda, que é a Fu, tá? Então, olha só.
Aqui eu tenho paralelismo, gente, porque é assim, ó. Sairei com G1, vírgula. Sairei com G2. E o ele iguais, o ele iguais, o ele iguais. E sairei com Fu. 3. Tanto são iguais que eu posso eliminar o com, nesse caso. Ó. Sairei com G, G e Fu, tá? Mas olha só, isso aqui é igualdade. Quando você tem numeração, o segundo é igual ao terceiro, que é igual ao quarto, tá? Eu nem precisava ir para o texto para eu avaliar se há paralelismo sintático aqui. Eu vou mostrar para vocês. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho isso, ó. Paralelismo sintático é igualdade, tá? Significa o seguinte, que todos se referem ao mesmo elemento. Por exemplo, sairei é o verbo, ó. Sairei com G, sairei com G, sairei com Fu. Todos se referem ao mesmo verbo. Para eles serem iguais, eles têm que ter o mesmo referente, tá? Então tá. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho com e com. Com e com. Ele diz que o segundo com, né, está estabelecendo um paralelismo, está estabelecendo uma igualdade, tá? Então, ó, paralelismo é igualdade sintática. Se é igualdade sintática, significa que eles têm o mesmo referente, tá? Eles complementam o mesmo termo, tá? É igualdade sintática. Então, bora lá. Com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência. Peraí. Quando eu vejo assim, relacionada com a resistência, esse com a resistência está se referindo a relacionada. Não tem nada a ver com aquele com. Nada. Para eles serem iguais, gente, tinha que ser assim, ó. Com presunção de ancestralidade negra relacionada e com resistência à opressão. Se fosse assim, e com, aí haveria paralelismo. Então, aqui eu já sei que não tem paralelismo, porque eu sei que esse com se refere a relacionada e esse deve estar se referindo a outra coisa citada. Então, eles não têm. Então, sem nem voltar ao texto, eu sei que eles não são paralelos, tá? Paralelismo é igualdade, paralelismo é igualdade, paralelismo é igualdade. E quando eu tenho preposições, tá? Para serem iguais, eles têm que ser complementos iguais. Por exemplo, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial. Eles têm que ser ligados por vírgula ou por e. Não é. Eu já sei que está errado. Não tem como eles serem paralelos. Não tem nenhuma vírgula, não tem nenhum e. Não tem como serem paralelos. Mas eu vou olhar no fragmento. Coloquei o fragmento para vocês. Vamos dar uma olhada. Eu vou ler aqui, tá? Já vou logo avisando que tem uns 3 com, ó. Tem esse com e tem esse com, que é o com que não tem vírgula, né? Do fragmento. Então, eu vou dar uma olhada. Tal decreto foi revogado pelo de número 4.887 de 2003, que, por sua vez, aboliu a exigência de permanência no território e, com base no critério de autodefinição previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, para povos indígenas e tribais, definiu a categoria remanescentes de quilombos como grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição. Tá. Com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra. Olha só, gente, esses dois são iguais, ó. Um com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, vírgula, ó. 2 com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência. Aí aqui, gente, não tem vírgula, não tem nada. Isso aqui se refere a relacionada, tá? Então, assim, isso aqui se refere aos grupos, né? Grupos com trajetória histórica própria, com presunção de ancestralidade. Então, as referências são diferentes. Eu vou dar uma coisinha aqui só para a gente entender que existem coisas acessórias e coisas essenciais. Por exemplo, ó, tal decreto foi revogado pelo de número 4.000, Decreto que aboliu a exigência de permanência no território e definiu a categoria remanescentes de quilombos como grupo étnico-raciais.
Essa aqui é a ideia principal, essa é a ideia principal. Mas como é que são esses grupos, né? Como é que são esses critérios de autodistribuição? Aí sim, que é com trajetória histórica e com presunção. A gente vai dar uma cozinha aqui, ó. Com trajetória histórica e com presunção. Esses dois é que são equivalentes, eles são paralelos. Mas o que ela destacou, não. Vou dar mais um espacinho, olha só. Ele diz assim, segundo critérios de autodistribuição. Como são esses critérios de autodistribuição? Como são esses critérios de autodistribuição? Ele diz assim, ó, com trajetória histórica, são esses critérios, né? E com presunção de ancestralidade, são esses critérios. Aí quando ele diz relacionada com a resistência já se refere a relacionada. Então, gente, eles não são. Esse aqui não é paralelo aos outros. Vejam bem, no fragmento que ele me deu esse e esse, tá? Se ele me desse os dois primeiros, eles seriam paralelos, tá? Mas ele me deu esse e esse. Aí esses dois, eles não são paralelos. O terceiro com, ele já está fazendo outra referência, tá? O item está errado, tá? O item está errado. E eu não precisava voltar ao texto para fazer isso, tá? No texto, tá? Quando eu volto, os dois primeiros com, que é assim, ó, com vírgula, com tchá, eles são iguais. Porque eles falam do critério lá, né? Do critério de autodefinição, tá? Tá, mas aqui não. Aqui não. Ele diz assim, ó, é relacionada com, não tem nada a ver com a especificação. Então, ele tem uma outra referência. Estava errado. Mas eu vou repetir, gente. Paralelismo é igualdade, paralelismo é igualdade, paralelismo é igualdade. E a gente tem igualdade na enumeração, tá? Quando você tem 1, 2, 3, 4, você tem iguais, tá? Você tem iguais. E coisas iguais têm que ser separadas. Tem que ser separadas. Por exemplo, o primeiro com blá 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 é separado por vírgula do segundo com blá 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 blá. Esse com não é separado por vírgula, já dizia que estava errado. Ó. O último pode ser por E ou pode ser por vírgula, tá? Mas ele tem que ser separado, porque os iguais têm que ser separados. Tudo bem? Paralelismo é um assunto que é bom estudar, porque cai regência, crase, pode pedir paralelismo para você, é bom ter uma referência. Paralelismo é igualdade, tá? E a quinta questão aqui, que é a questão do onde. Vocês sabem que essa banca ama onde, né? E vocês sabem que onde é regência, né? Onde não é grafia, onde é regência, pelo amor da vaca preta, tá? O que ele está querendo aqui, ó? Sem alteração, aí presta atenção nos comandos, que ele diz assim, sem alteração da correção gramatical e das relações sintáticas estabelecidas originalmente. Ah, gente, então ele vai propor uma mudança, mas não pode mudar a informação original, tá? O trecho nos quais poderia ser substituído por onde? Tá, primeiro, gente, onde só retoma lugar, onde só retoma lugar, onde só retoma lugar. Então, você só pode usar onde retomando lugar. Tá, ele quer substituir nos quais, né, ó, aqui, por onde. Eu vou substituir, eu faço o que a banca manda, tá? Aí eu tenho isso aqui, ó. A origem da instituição Ministério Público não é facilmente situada na história, não sendo possível precisar ou afirmar com certeza a data e o local onde se tem originado. Yara, mas ó, presta atenção, Yara, ó, local é lugar, tá aqui. Então, eu posso dizer local onde se tem originado, posso, tá? Se a questão fosse assim, pode substituir nos quais por onde, mantendo a correção gramatical, questão certa. Certa? Porque realmente eu posso usar o onde, porque antes dele tem lugar. Qual é o problema aqui? O problema é que ele fala originalmente. E aí eu tenho que prestar atenção numa coisa, ó. Nos quais está no plural. Se nos quais está no plural, ele não está se referindo só a local, porque local está no singular. Ele está se referindo a data e local. Ele está se referindo a data e local. Aí então é assim, ó.
afirmar com certeza a data e o local nos quais se tem originado. Então, assim, originou-se nessa data e nesse local. Qual é o problema? O problema é que se você usar o onde, né? O problema é que se você usar o onde, tá? Ele só vai retomar local. Então, ele vai tirar a informação original de se referir aos dois. Por isso, ele está errado. Poxa, Yara, eu achei que ele estaria certo. Eu achei que ele estaria certo. Por quê? Porque ele retoma local, tá? Mas ele só retoma local. O onde nunca se refere a uma data, a um tempo, tá? Então, se você diz assim, ao momento onde eu era feliz, já tá errado. Momento onde não, momento onde não, momento onde não, tá? Então, qual é o problema aqui? Qual é o erro que se comete, tá? O erro que se comete é que a gente altera, tá, a referência, né? A referência sintática. Olha o que você tem. Nos quais se refere a data e local. O onde, se eu usar o onde, ele só vai se referir a local. Então, ele vai alterar a relação sintática original. Sintaticamente, originalmente, isso se referia a dois. Se eu colocar onde, ele só vai se referir a um, ele altera a informação original. Por isso que o item está errado. Então, o item está errado porque, não mantém a informação original. Essa é a palavra. Yara, mas se ele só dissesse assim, pode substituir um pelo outro, ficando correto, tá certo. Mantendo a coesão, tá certo. Mantendo o mesmo sentido, não tá certo. Porque não mantém o mesmo sentido, tá? Se ele disser, mesmo alterando a informação original, é possível trocar. Porque não ia estar errado. Quero que vocês entendam isso, tá? Esse onde não está errado, esse onde não está errado, esse onde não está errado. Porque bem aqui tem lugar, tá? Mas ele não mantém a informação original, por isso está errado. Então, gente, vocês querem fazer prova do Sebrasp, vocês têm que ler direito o comando. Vocês têm que entender o que está no comando para você saber. Ele quer só a coesão? Ele quer o sentido original? Ele quer sentido? Ele quer... Você está entendendo? Porque dependendo do que ele quer, a questão pode estar certa ou pode estar errada. Ok? Espero que vocês tenham gostado. São 5 questões de regência para mostrar como essa banca cobra. É que a gente estuda regência, aprende um monte de verbo e às vezes não são aqueles verbos que caem. Então, acho bom sempre olhar questões da banca para a gente já direcionar. Tudo bem? E para quem quer treinar comigo, vem! A gente começa dia 17, ok?